Uma modificação importante no Silogica acontece aqui na ordem de fabricação. Então, a ordem de fabricação ela possibilita a criação de múltiplos lotes para o produto fabricado. Então, ao criar uma ordem de fabricação, eu vou colocar um prazo, escolher o fabricante, escolher o destinatário, vou colocar a própria empresa SA, eu vou colocar um produto, anel de borracha. Escolhi o armazém para onde ele será destinado e coloco uma quantidade. Criação de uma ordem de fabricação manual comum. A partir de agora, acontece com o produto acabado a mesma coisa que acontece com a matéria-prima. Na matéria-prima, você tem um registro que mostra a quantidade que você precisa para fabricar a quantidade que você deseja. E aqui agora no lote, você tem o registro do lote e aqui a quantidade que você prevê produzir para esse lote. Caso eu insira um novo lote, crie um lote adicional, será colocado um segundo registro, né? Esse segundo registro, até essa versão ficava oculto. E as previsões podem ser modificadas. Então, clicando aqui para visualizar a composição, eu consigo modificar, por exemplo, eu fabricarei 70 para esse lote e fabricarei 30 para o lote seguinte. No momento que eu faço isso, aqui na composição, eu visualizo a quantidade de material que eu preciso para fabricar essa quantidade. De qualquer maneira, as baixas, controle de custo, apontamento de horas, todas as demais funcionalidades permanecem inalteradas. A diferença é aqui a possibilidade de fazer a avaliação de cada lote separadamente. Isso é muito utilizado em questões de carga máquina, questões de tratamento térmico, enfim, produções que têm um limite, né? Ou então quando você necessita utilizar lotes diferentes para fabricar um produto que precisa de rastreabilidade. Por exemplo, eu vou fabricar um produto de aço que tem onde eu preciso dizer qual foi a matéria-prima, qual o lote de matéria-prima que eu utilizei. Então aqui eu consigo avaliar o lote e essa avaliação eu também já visualizo aqui, eu vou atualizar a minha tela, e aqui eu visualizo que este lote já foi aprovado. O apontamento dessas quantidades também é diferente. Um duplo clique abre-se uma tela onde eu coloco a quantidade fabricada e só pressionando Enter 2 vezes ele vai inserir essa quantidade produzida aqui. Notem que essa quantidade também foi informada aqui em cima e a partir daí o comportamento da ordem de fabricação é normal. O custo será dividido entre os dois lotes, então o custo será o mesmo. Por mais que em determinadas situações eu leve um pouco mais de tempo em um lote, esse tempo ele não é apontado lote a lote, ele é apontado toda a fabricação, perfeito? Todas as ordens de fabricação legadas, elas tiveram esse registro criado, essa quantidade prevista colocada igual à quantidade da ordem de fabricação. Importante observar, se eu crio aqui um terceiro lote, por exemplo, e coloco uma quantidade diferente da minha ordem de fabricação, coloquei aqui 50, nesse momento, quando eu venho na composição, eu estarei visualizando a composição para fabricar os 50. Independente da quantidade que está colocada na ordem de fabricação, eu consigo prever aqui uma quantidade maior. A conta que o sistema faz é sempre pegar a quantidade necessária aqui para fabricar a quantidade padrão, divide um pelo outro e multiplica pela quantidade prevista. Então, se eu somar a quantidade prevista que eu tenho aqui nessa consulta dos três registros, essa quantidade será maior do que a quantidade que está aqui. Se eu quiser ajustar a quantidade da minha ordem de fabricação, esse é o procedimento padrão já conhecido hoje. Você coloca aqui a quantidade, salva, vem em componentes e manda recalcular a quantidade. Assim como em todas as versões anteriores, não existe problema em você ter uma quantidade diferente fabricada em relação ao previsto, a não ser que você configure isso por parâmetro. É isso aí, pessoal. Valeu, um abraço a todos.